Então, alunos, vamos começar hoje com a aula 3, tá, do TJ. O que nós vamos ver hoje, tá? Vamos ver, além do final da aula 2, para você que está aí, vocês viram que ficou faltando falar dos demonstrativos, nós vamos falar pronomes, aspectos coesivos, pronomes 2, aspectos gramaticais, verbos e vozes verbais. No que diz respeito a pronomes, aspectos gramaticais, é pouca coisa que essa banca cobra. Como vocês podem perceber na aula 2 e que vamos ver agora, o mais importante é pronome do aspecto coesivo, o do aspecto interpretativo. Então parece muita coisa, mas a parte de pronomes não é tanto assim. Vamos começar então, só para retomar, tá? Para dar um grau de continuidade com a aula 2, nós já vimos isso aqui na aula 2, só para lembrar. Que pronomes são recursos de coesão, que tem a ver com um antecedente, o pronome, ele, na verdade, faz uma referência ao antecedente, tá? Ou alguns pronomes, como os veremos hoje, antecipa o que vai ser dito. Então, nós vamos ver, por exemplo, né, pronomes como este, esta, isto, que vão antecipar. Então, exatamente nesse sentido, eu retomo aqui, só para refrescar a ideia, e digo que a referência anafórica é aquela que retoma o antecedente, tá? Lembrando disso. E aqui eu coloquei um exemplo um pouco diferente do da aula passada. Na aula passada, esse exemplo, eu tinha sublinhado os e relacionando a militares. Agora eu fiz diferente. Eu sublinho isso, eu mudei um pouco a frase. E eu estou retomando o quê? O texto anterior todo. Tá? Então, veremos agora os demonstrativos, e este pronome demonstrativo, que não tem nem gênero, nem plural, ele é invariável, ele, na verdade, ele retoma uma ideia disseminada no texto anterior. Né? É um dos retomadores mais importantes em um texto, porque evita a repetição não só de uma palavra, mas de uma série delas. Talvez seja, digamos, o mais econômico dos nossos recursos de coesão, os pronomes chamados de resumidores, tá ok? Muito bem, então, com isso exposto, e também colocado que o pronome pode antecipar, e vamos já falar do este, esta, isto, que é um dos pronomes demonstrativos que fazem esse serviço, antecipam o que vai ser dito junto com uma pontuação específica. Exemplo, só preciso disto, trabalhar menos. Então, essa pontuação também vem junto dessa ideia da referência catafórica. Aqui não há ideia de antecedente, e sim de procedente seria o nome, apesar de eu nunca ter visto esse nome nas bancas nem nas gramáticas, mas seria o oposto ao antecedente. Mas a palavra referente é neutra, ok? Quando eu pergunto o referente no texto, o referente pode estar antes ou depois, tá? Então, a palavra referente é mais interessante ser usada, é a mais usada mesmo do que antecedente, porque aí a banca se protege, deixa em aberto. O referente, ele está no texto, né? E pode ser antes ou depois. Já o termo antecedente já é algo mais específico. Este referente está antes. Tá claro? Então, muito bem. E os 2 pontos é uma pontuação muito interessante, veremos na aula de pontuação, aula 6, tá? Mas um dos 2 pontos é exatamente antecipar o que vai ser dito. Vamos ao que interessa, os pronomes demonstrativos. A folhinha aí de vocês talvez esteja trocado, né? Mas eu já consertei. Masculino é este, esse, aquele. Feminino é esta, essa, aquela. Óbvio, tá? E nós temos os invariáveis. Comecei por eles, inclusive. O isto, isso e aquilo. Então, os pronomes demonstrativos clássicos de primeira, segunda e terceira pessoa. Deixa eu subir aqui para... Olha só, agora ficou melhor, né? Então, por exemplo, né? O este é de primeira pessoa, vocês estão vendo aí, vocês também aqui, uma caneta na minha mão. Pessoa que fala. Então, eu digo esta caneta. Tá? Então, há o aspecto espacial dos pronomes, o aspecto temporal dos pronomes e o aspecto de coesão no texto. E é o que nós vamos explorar agora na sequência, tá? Então, como usar o este, o esse e aquele, tanto na situação de conversação, como em um texto, tá ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Na sequência, usos e funções. Espacial, tá? Esta caneta. Você está lendo um livro, Machado de Assis. Aí, Capitu diz, este jarro, o jarro está na mão de Capitu. E o legal é que no livro você tem de imaginar. Então, você ao ler um romance, ao personagem dizer este jarro, você vai imaginar a cena, ela com o jarro na mão. Se Capitu fala esse jarro, não está mais na mão de Capitu. Canetinha está aqui embaixo, já não está comigo, mas até o meu alcance. Eu já falo o quê? Esse jarro aí
tá? Ou essa caneta aí. Há um alcance. E veja que eu coloquei aqui advérbios de lugar para relacionar. Aqui, aí e lá, colar. Então, há o distanciamento progressivo espacial e o uso dos pronomes nessa progressão de distância, tá? Já se eu falo aquela caneta lá com o aluno do fundo, ou com você, aluno que está me assistindo, tá? Você deve estar com alguma caneta na mão. Então, eu falo aquela caneta aí, sua, tá? Eu uso a terceira pessoa. Então, aqui nós temos a noção da primeira, segunda, terceira pessoa permanece, e aí, acoplado a isso, a noção de espaço. Você vai se afastando. Há também a relação de tempo. Aliás, é a relação que a FGV mais gosta, com relação a tempo, tá? E aí, no que diz respeito a tempo, usamos o este ano, 2014. Este mês, dezembro. Este século, 21. Agora, se eu falo esse, é problema. Esse ano é qual? Não sei. Tá? Do ponto de vista dessa aula que está sendo gravada hoje, aí para você não sei também quando você vai estar assistindo, mas vocês aqui, comigo, né, eu digo esse mês é o novembro. Desculpa, este mês é o novembro. Agora, esse mês pode ser o dezembro que virá, ou pode ter sido o outubro que passou. Tá? Então, corrigindo, este mês, novembro, e eu falo esse mês, não dá para saber. Eu tenho que continuar, eu tenho que dar mais subsídio. Por quê? Porque esse dá ideia de algo aproximado. Este algo aproximado pode ser para o futuro ou para o passado. Então, quando eu digo esse ano, pode ser o 2015, pode ter sido 2013. Aí o contexto vai ter que me revelar. Combinado? Então tá. E o aquele? O aquele distancia. Quando eu digo assim, aquele ano de 2011, na minha vida foi um horror. Do ponto de vista de dias, eu posso dizer assim, aqueles dias do carnaval deste ano, tá? Então, deste ano, mas aqueles dias do carnaval foram um inferno no meu bairro. Então, eu distancio. Então, não há uma data limite, tá? Vocês percebam isso. É uma gradação, é um gradual. Não adianta impor limites. Em última instância, o autor, tendo isso como base, ele vai jogar até criativamente com essas situações. A gente tem que perceber. É a questão da interpretação de texto, combinado? Muito bem. Agora, o que mais importa é o último tópico, antes de fazer as questões de pronomes demonstrativos. Quanto à localização textual do referente, ou seja, estes pronomes também retomam, ou até antecipam, tá, informações do texto. E aí, essa ideia espacial que a gente acabou de ver, vai ser mais ou menos adaptada. Tá? E eu tenho certeza que vocês de casa, vocês aqui, já desde a época da escola, tem a seguinte máxima, muitos, olha, usa o esse, essa, isso para o que já foi dito e o este, esta, isso para o que vai ser dito. Como se fosse uma verdade eterna, amém, como se não pudesse mudar. Na verdade, o este, esta, isto, dependendo da circunstância, pode ser usado para o que já foi dito. Nós vamos ver uma questão, inclusive, da FGV, que pede para trocar. E a gente vai comentar sobre isso, tá? Um pouquinho mais. Mas, na verdade, essa oposição é legal, você partir dela, mas não levá-la como se fosse uma verdade eterna, tá? As gramáticas dizem que, dependendo do contexto, se não causa ambiguidade, muitos gramáticos dizem que seria quase que escolha do autor usar o este ou esse, dependendo do caso. Nós vamos ver um caso exatamente assim, tá? Então, existe um campo de liberdade estilística do autor, dos textos, tá? E que nós, concursandos, não gostamos. A gente gosta do certo e do errado, do preto e do branco. A gente não gosta do cinza. Mas portuguesa não é matéria exata. Então, vamos começar do preto e branco? O esse, essa, isso, tá? É ótimo para se referir ao que já foi dito. Onde está aqui? Acho que aqui o corretor deu uma viajada aqui para frente, né? Estou voltando aqui, viu, gente? Pessoal, estou voltando de onde paramos, olha só. Então, eu tenho aqui o esse, essa, isso, para retomar termos ou expressões já mencionados. É o clássico que a gente aprende na escola e maravilha, né? Elementos de coesão anafórica. E o este, esta, isto, aí eu posso dizer sempre, tá? Uma coisa é verdade. Para antecipar, eu devo usar o este, esta, isto e não o esse, essa, isso. Combinado? Vocês em casa e aqui comigo. Tranquilo? Então, aí não tem jeito. O problema, ou não digo problema, mas uma certa liberdade ocorre em relação aos anafóricos, aos antecedentes. Há situações em que eu posso usar o este e o esse, tá?
Muito bem, então aqui é aquele mesmo exemplo, precisa disto, né? E as informações que vêm na sequência. Interessante isso. E aí eu já coloco um caso em que o isto, este, esta é obrigatório como retomada. É o caso da leitura distributiva, tá? E aí neste caso deve-se usar o este, esta, isto. Por exemplo, para retomar o último termo ou expressão que foi dito de um grupo de enunciados ou de enumerações, tá? E o aquele, aquela, aquilo, o mais distante. Então, veja esse exemplo. Giovana e Soninha lecionam neste colégio. Esta leciona literatura e aquela biologia. Então, este caso também é bem tratado nas gramáticas, talvez conhecido de vocês já. É um caso que prova que o este, esta, isto pode retomar. Mas nós vamos ver um outro até, tá? Uma outra situação, tá? Este caso, você tem chamado leitura distributiva. Você tem, na verdade, uma enumeração anterior. Eu tenho Giovana, vírgula, Soninha, ou e Soninha, eu tenho uma enumeração, tá? E eu retomo essa enumeração. E eu retomo como? O mais distante no texto, eu uso aquele, aquela, aquilo. E o mais próximo, eu uso este, esta, isso. Então, só para dizer que não é verdade que esse só para trás e o este só para frente, como muitas vezes a gente grava na época de escola, tá? Há muita coisa envolvida aí, tá? De interpretação e de estilo. Bom, vamos à questão, então, que interessa, tá? Antes aqui, eu já tinha dado essa informação na aula 2, né? O pronome que resume são os neutros, aqueles que não têm gênero. O aquilo, o isto e o isso. Retomam uma ideia. Nuvens escuras borravam os espaços. Isso a assustava. A cena, né, toda, certo? De cobras, de morcegos, bicho. Disso ela tinha medo. Também são chamados, né, no caso da análise sintática, de aposto resumidor. Mas isso é outro momento, tá? Certo? Do ponto de vista da classe gramatical da palavra, certo? É um pronome demonstrativo e um pronome demonstrativo que resume. Combinado? Muito bem. Indo agora sim para a primeira questão. A FGV adora o este, esta, isto, viu? Vocês todos adoram. E explorar as várias possibilidades dele. Começando com uma básica, temporal, tá? Na frase, foi melancólico o 1º de maio deste ano. Ora, eu estou em 2014, então eu imagino 2014. Mas, na verdade, eu tenho que imaginar o ano da produção deste texto. Vamos imaginar que esse texto foi produzido em 2012, 2013, sei lá. Então, eu tenho que me reportar ao momento da enunciação. Eu falei sobre isso na aula 2 e até dei o nome disso, para isso, deixis. Lembram disso? Né? A deixis. Então, o que nós temos aqui? O este, tá? Já está sendo dito, justifica pela mesma razão na seguinte frase. Então, o emprego do demonstrativo este aqui se justifica, vai ter uma situação aqui embaixo que é idêntica. Aqui se transporta para o momento da enunciação. É, na verdade, a coesão contextual que vimos na aula passada, que retoma o momento da enunciação em que o texto foi feito. Vamos dar uma olhadinha na alternativa A. João e Mário partiram, mas só este foi de ônibus. Leitura distributiva. Tá? Não é esse caso. Mas é um bom exemplo de leitura distributiva. O uso do este como um retomador. Combinado? Não me venha com este pedido novo. Deixa eu pegar aqui. Preciso de uma folha. Preciso de uma folha rapidinho. Só para dar um exemplo. Imagina essa cena. Não me venha com este pedido. O pedido está na mão da pessoa. Mão da pessoa, lembra da canetinha? Tá? Então é a questão espacial. Vamos aproveitar e já vamos dar uma olhadinha, porque tem um outro caso, que é o item D. Tá? O item D. Este é o meu, este é o seu. Voltei. Tá? Enfim, desculpa eu amassei um pouquinho tua folha. Tá? Enfim, então o que eu tenho aqui? Um outro uso bacana para o este, certo? E faz quadro, ó, modelo, fiz bonitinho aqui, ó, vocês têm lá na frente, ó lá, tá tudo explicadinho, para você de casa também revisar, olha só. Eu tenho a leitura distributiva na A, tá? Eu tenho a leitura espacial, tá? Na B, na D e na E. Este livro não me pertence. Eu tenho a leitura espacial, né? Quando o que é a leitura espacial? Quando você pensa, aquilo que eu falei da Capitu, né? Você imagina onde está aquele substantivo ao lado. Sempre lembrando que, ó lá, lembrando da aula passada, o este, o esse, aquele,
são pronomes que estão ao lado de um substantivo, determinando no tempo e no espaço, né? Então, aqui no caso, no espaço e não no tempo, certo? Então, sobrou, e bem óbvio que sobrou, passo por este momento com muita revolta. A pessoa que quando produz essa fala, quando diz isso, é naquele momento, 2 minutos depois, ela pode estar super feliz, né? Ou seja, é a tal da deixis, é a tal do tempo, né, na enunciação, da coesão contextual, certo? Portanto, alternativa C nessa questão. Então, essa questão é um exemplo de vários usos do este. Nós vimos 3 usos do este aí: o espacial, o temporal e o distributivo. A próxima questão, olha só. Quanto aos alagamentos, ocorrem por falta de algum serviço ou obra, esta já prevista. De novo, para, né, deixar de lado aquela famosa este só para o que vai ser dito, não é isso? E aqui nem tem leitura distributiva. Não, mas tem. Se nós levarmos ao ferro e fogo o que é a tal da leitura distributiva, uma enumeração, não. Mas a verdade é que o esta retoma o quê? Obra. Tá? Certo? A ideia aqui também, viu, gente, é sempre você, para te auxiliar a decidir qual é o referente, tem gênero, né? Tem gênero, tem plural. Então, como eu tenho um serviço aqui, óbvio, se eles quisessem falar de ambos, seria estes já previstos, né? Certo? Já que eu tenho um serviço aqui, não é isso? Então, aqui nós temos a concordância, tá, de gênero e número a seu serviço, aproveitando, inclusive, a palavra, né? Está aí para contribuir para você localizar o referente. Ah, mas não deveria ser essa. O que eu falei sobre as gramáticas? No fundo, se você for ler toda a teoria gramatical, pega, por exemplo, Bechara, enfim, Celso Cunha, sobre essa matéria, há essas diretrizes gerais, que acabamos de ver, mas em observações, ou até dentro do corpo da teoria, eles dizem, em situações em que não há ambiguidade, tanto faz. Eu pergunto a vocês, agora não está na prova, mas eu pergunto a você e a vocês. Se eu colocasse essa já prevista, você também teria com que leitura? Obra. Porque o gênero ajuda, o singular, enfim, né? Essa já prevista, também, né, retomaríamos obra. Isso já nos leva a uma próxima questão, que vai ter essa situaçãozinha. Mas, enfim, eu estou falando, mas eu não respondi a pergunta ainda, né? Vamos lá, vamos seguir? 2, a pergunta qual é? Bom, o emprego do pronome demonstrativo sublinhado se justifica por quê? Gosto dessa questão, porque todos os itens são verdadeiros para o uso do esta. De novo, um resumo. Se refere ao primeiro termo de 2 elementos citados anteriormente, esta é a tal da leitura distributiva. Tá? E, na verdade, não há uma numeração propriamente. Mas será que é, quem quiser colocar uma interrogação, vamos seguir. B, se prende a um elemento que ocorre na atualidade? Não, isso nós vimos na questão anterior. Aí eu tenho a tal da deixis, né? Ou, no caso da leitura temporal, este ano, 2014, certo? É a questão temporal. Muito bem. C, se liga ao último de 2 elementos antes referidos. Ah, essa melhorou, não é, gente? É a C. Então, por isso que eu disse que neste caso, na frase anterior, não há uma leitura distributiva clara, como João e Pedro, Maria e José, a escola e a casa, tá? Esta, aquela, porque aí eu tenho de me referir aos 2 de novo, e não aconteceu. Então, essa alternativa C, ela mostra que essa informação, tá, não é de leitura distributiva, comparativamente a A, tá? Então, você já marca a C, mas eu quero ler a D e a E. D, indica uma realidade que ainda vai ser citada. É a catáfora. Preciso disto, 2 pontos. Parará, parará, parará. Logo, também seria um bom uso por este. E, por fim, a E. Eu acho que quem montou a questão na E deu uma viajada. Fez de propósito. Vou colocar uma alternativa bem nada a ver. Em que pronomes demonstrativos não fazem isso. Tá? Aponta para um termo oculto por elipse. Eu posso imaginar, na pontuação veremos isso. Quando vírgulas indicam que um termo está elíptico, está subentendido. Não há o caso do pronome demonstrativo apontar para um termo oculto em elipse, enfim. Né? É aquela situação em que o autor fala, vamos colocar uma que o aluno já...